Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Tributo Nacional. Hoje a gente começa com uma verdadeira lenda do rock nacional, Rita Lee. Ela é considerada a rainha do rock brasileiro. Mas não foi só isso. Rita também foi uma voz importantíssima na defesa da liberdade de expressão. Fundadora dos Mutantes, o grupo essencial do tropicalismo, Rita misturava psicodelia, crítica social e bom humor em suas letras. E mesmo após ela sair dos Mutantes, a sua carreira solo brilhou ainda mais. Mania de Você, Lança Perfume, Ovelha Negra, são hinos. Muita gente não sabe, mas ela também era formada em comunicação social e escreveu vários livros, inclusive infantis. E sua parceria com Roberto de Carvalho, na vida e na música, é uma das mais marcantes do Brasil. Rita não tinha medo de se reinventar, falava o que pensava e quebrava tabus. O seu ativismo pela causa animal também marcou seus últimos anos. Ela foi vegetariana e defensora ferrenha dos direitos dos bichos. Em 2023, a gente perdeu a Rita, mas a sua irreverência segue viva em cada verso. E como ela dizia, prefiro ser essa metamorfose ambulante. Vamos agora fazer o nosso tributo a essa ovelha negra que virou estrela. E em seguida, seguimos com um cantor que também marcou gerações com sua voz romântica e intensa. Fábio Júnior, vem aí. Fábio Júnior é um daqueles artistas que conseguem atravessar décadas, sendo sempre atual. Começou nos anos 70 com o nome artístico Mark Davis, cantando em inglês. Mas foi com o seu nome verdadeiro, Fábio Júnior, que ele conquistou o Brasil, com suas músicas como Pai, 20 e poucos anos, Só Você. E o carisma dele é algo fora do comum, né? Seus shows sempre foram cheios de emoção e entrega. Fora que ele também teve uma carreira sensacional como ator, né? Muita gente se lembra dele em novelas e minisséries. E é impossível falar de Fábio Júnior sem lembrar, né, da sua relação com os filhos e os seus casamentos. Isso é inúmeros, né? Romântico assumido, suas músicas embalaram milhares de histórias de amor pelo Brasil. E mesmo com altos e baixos na vida pessoal, ele nunca perdeu a sua autenticidade. Nós podemos dizer que Fábio Júnior é um artista completo, com um repertório que emociona de verdade. E na sequência, vem aí um mestre da composição e do violão. João Bosco está chegando. João Bosco é daqueles compositores que você reconhece já nos primeiros acordes. Compositor de obras-primas como O Bêbado Equilibrista, ao lado de Aldir Blanc. Essa música virou símbolo de anistia no Brasil. É muito mais do que uma canção. É memória política e afetiva. E o João ele tem uma técnica no violão que impressiona. Seu jeito de tocar mistura samba com jazz, choro com flamenco. E as letras são sempre sofisticadas, né, com poesia e crítica social. Ele também tem uma forte ligação com a MPB de resistência, né, principalmente nos anos do regime militar. Além disso, ele influenciou gerações de músicos e ainda, né, se mantém ativo, compondo e se apresentando. Daqueles artistas que não envelhecem, né, e eles amadurecem com o tempo. A cada nota, João Bosco nos convida a escutar com atenção, a refletir, a sentir. E em seguida, fechamos o episódio com o artista que canta a alma caipira do Brasil. Renato Teixeira vem com a gente. Quando se fala de música sertaneja, de raiz, o Renato é uma espécie de referência absoluta, né? Autor de Romaria, uma das músicas mais lindas já feitas no Brasil e que ficou eternizada na voz de Elis Regina. O Renato sempre exaltou a simplicidade, o campo, a espiritualidade dele, os valores humanos. Isso é visível nas composições.
E ele é amigo e parceiro de nomes como Almir Sater, Sérgio Reis, com quem criou verdadeiras pérolas da música brasileira. E o bacana é que mesmo com todo esse sucesso, ele manteve a sua vida discreta, focada na arte, na família. Suas letras são quase orações populares, né? Tocam a alma com delicadeza. E a sua voz traz uma espécie de acolhimento de quem canta com o coração. Renato representa a força da cultura interiorana sem perder a universalidade da poesia. E hoje vamos fechar esse episódio com essa energia serena e poderosa. E que essa romaria musical siga tocando nossos corações por onde passar. Olá, sejam muito bem-vindos. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios do Tributo Nacional, maestrina Daniela Lino. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada. Sinta-se em casa. Obrigada, Gustavo. E vamos pedir para você falar um pouquinho da sua formação, para começar, né? Seu currículo. Agradeço o convite. A muito gente que obrigada. agradece a disponibilidade. Projeto tão interessante, tão bonito. Fiquei muito feliz com o convite. Eu sou maestrina ou regente de coros, né? Eu comecei estudando música e logo consegui abrir um pouquinho o meu leque e descobrir essa área da regência, que foi uma área que me encantou. Então, a minha formação é regente de coro. Então, isso que também pode ser dizer maestrina. Onde que você estudou? Eu estudei na Unicamp. Na Unicamp. Isso. Quando eu entrei, eu fiz bacharelado em regência e na época era considerado pleno. Então você já foi direto? Isso, sim. O meu curso foi em regência. A regência. Apesar de ter começado a estudar muito antes, né? Música, quem é músico sabe que a gente tem que começar a estudar muito antes. Mas quando eu entrei na universidade já era como regente. Só que lá eu podia escolher entre regência plena, que daí faria orquestral também, ou regência coral. E eu acabei me apaixonando pelo coral e acabei seguindo mesmo nessa área. E hoje assim, o título que você tem, qual é? O título que eu tenho é doutora em música. Você fez o doutorado. Isso. Eu terminando a graduação, eu iniciei no mestrado e ali no meio do mestrado, quando eu fui fazer a minha qualificação, eles me indicaram para o doutorado direto, aí acabou que eu fui e consegui concluir então o doutorado. Da graduação para o doutorado, quantos anos, né? Olha, para eu terminar o doutorado foram 8 anos. Nossa, é bastante tempo, né? Bastante tempo. E eu até brinco que eu fui meio que empurrada, porque quem faz pós-graduação sabe o quanto é difícil, o quanto é penoso, né? E a gente, como artista, então, trabalhando e estudando, era tão difícil, né? E você tem que você tem que estudar muito, você tem que debruçar sobre aquilo, e muitas vezes a gente não conseguia nem tempo, né? E na graduação, quantos anos você tinha quando você entrou na graduação? Na graduação, eu tinha de 21 para 22, eu demorei um pouquinho para entrar, mas da graduação, eu acho que passou 2 anos, eu já ingressei no mestrado. E aí acabou que do mestrado já emendou o doutorado. Uma coisa que assim, eu com o Gu, a gente sempre pergunta para os convidados, né? Como é que foi o seu chamado para música? Porque teve um chamado, né? Antes de você chegar nisso aí... de chegar no estudo. Eu acho que toda carreira tem, né? Alguma coisa assim que puxa, né? A minha mãe brincava que quando a gente ia na missa, nós somos católicos, família de católicos muito participantes, desde pequena, quando eu ia na missa, eu ficava com o folheto, ela falava que eu não sabia nem ler. Então, às vezes, folheto de ponta cabeça e olhando para o grupo de canto. Então, para mim, a missa era o grupo de canto. Então, aquilo, desde pequena, ela já foi percebendo que eu gostava. Aí, né? Isso. E nessa época, na minha paróquia, quando eu tinha uns 8 anos, penso, já tinha um grupo de violões muito grande que tocava aqui em Amparo, na paróquia de São Sebastião. Que até hoje... a minha segunda casa. Então, tinha um grupo de violões muito grande que tocava durante a missa toda. E eu me apaixonei. E aí, assim que eu consegui carregar um violão, a minha irmã já fazia violão, ela brinca que eu cheguei aí em algumas aulas com ela, e a minha irmã, hoje em dia, não toca mais nada,
Não é musicista, não Lucélia, não, ela é diretora de Lucélia. escola. E ela brinca que ela só foi fazer o violão para fazer o chamado para mim, porque pode realmente ser, eu me pode apaixonei, ser. né? Porque E já tinha a o sua violão. mãe não toca nada. Não, na família Na sua não tenho família não tem conhecimento de ninguém. música, assim. Depois de mim vieram. Meus 2 sobrinhos já estão nessa área. Então, mas antes de mim eu não tenho conhecimento, pelo menos, que tinha alguém na família. Então eu comecei a fazer violão porque eu queria tocar na igreja. Então eu acho que esse foi, sabe? Então o seu primeiro contato foi com o instrumento, foi com o violão. Violão. E depois eu comecei a estudar teclado. Aí logo eu entrei no conservatório. Para o músico, como é importante o conservatório, né? A escola de música, até Isso hoje, que né? nós estamos falando, que idade, né? Eu entrei no conservatório, eu já tinha uns 14 anos. Tá. E aí, entrando no conservatório, você já tem um leque maior de opções, Sim, né? Então você começa a fazer outras disciplinas que não apenas o instrumento, e você começa a conhecer a música como um todo, né? E aí eu comecei a estudar teoria musical, comecei a cantar no coral, que foi uma das coisas que eu me apaixonei. Lembro até hoje a regente Cissa Baradel, que regiu o coral, foi minha professora. E eu comecei a vislumbrar aquilo. Nossa, como deve ser legal ser regente, O né? conservatório que você começou a Aqui, estudar, conservatório que é integrado, exatamente. Aí Amparo. eu estando naquela idade que vai para o ensino médio, eu já fiz o curso técnico e aí eu nunca mais parei. E o negócio Foi. então despertou Isso. e não apagou mais. Não apagou, graças a Deus. coisa. Eu brinco que eu fiz vários cursos quando eu era criança e adolescente, mas a única coisa que deu certo foi a música. Agora, fala uma coisa pra gente. Como esse projeto é uma homenagem, né, à música brasileira, que é vastíssima, a gente sabe disso, a gente se pergunta das referências. Então, fala pra gente assim, alguma referência de quando você começou e alguma referência de agora. Difícil essa pergunta, porque a música brasileira é apaixonante, né? Mas eu penso que Tom Jobim sempre me inspirou. Eu amo bossa nova e a forma de escrita dele desde o começo, quando eu realmente comecei a estudar música, né? É muito rico, né? Não só o repertório, a escrita. A parte melódica, né? Tudo. Harmônica, né? A parte harmônica. Então, sempre gostei muito. E mesmo eu estudando música erudita, porque a minha área de formação é música erudita e, na verdade, música renascentista. Então, eu estudei esse tipo de música vocal, que foge completamente da música brasileira, né? Sim. Então, assim, realmente eu não fui mais a fundo nessa área. Mas o Tom Jobim sempre fez parte de toda a minha trajetória, até como professora, desde o começo. Primeiro como, né, simplesmente uma entusiasta, e depois também o quanto a gente usa, né, no nosso repertório, até hoje, para os alunos e para o repertório coral, né? Sim. Então, assim, eu acho que é riquíssimo, né? Como ele vai despertando novos adeptos, né? Cada geração que passa. E que bom que não tem fim, né? Como precisamos desses grandes nomes da música brasileira que eles perpetuem, né? Tanto é que Tom Jobim ele é estudado em várias universidades de música ao redor do mundo, né? Ele é referência, né? A parte harmônica dele é estudada em todo lugar, né? Sim. Então eu acho que como é importante a gente também tentar manter aceso isso para as novas gerações, né? Porque muito tem se perdido, a gente sabe, e muito tem se perdido da qualidade musical, infelizmente. Então como é importante que nós retomemos isso, né? E a outra pessoa pergunta, hoje em dia, eu penso que Chico Buarque também, principalmente falando em repertório coral, né, que é uma coisa que faz parte, isso, exatamente, que faz parte da minha rotina, assim como regente, buscar esse tipo de repertório, porque eu acho que o Chico Buarque não é só também a riqueza musical, mas principalmente as poesias, os textos, né? Um grande poeta, né? Então, eu acho que como eles são, assim, a nossa base, né? A base para qualquer músico brasileiro, eu penso, e não só brasileiro. Dani, atualmente, como é que está a sua vida profissional? O que você está fazendo? Você está dando aula? Você está regindo coros? Como é que está isso aí? Agora, ultimamente, eu tenho feito esse trabalho mais voltado para a regência coral. Então, eu tenho vários grupos infantis, adultos, geralmente aqui na cidade de Amparo, na região,
Então, na verdade, eu privilegio essa área como regente coral, que é uma coisa que eu amo fazer. Mas eu também, desde o meu início da minha carreira, eu sou professora de música, né? Então, o músico acaba que também é professor. Sim, e o regente também é um professor. É uma professora muito bem buscada. Né? Obrigada. Eu, na verdade, comecei como professora de teclado. E até hoje, gente, eu dou aulas de teclado. Eu amo também fazer isso. Então, eu ainda tenho os meus alunos de teclado, tenho os meus alunos de canto, né? Isso. Teclado. E regente coral. Também sou coordenadora do Conservatório Integrado daqui de Amparo. Nossa, que maravilha, né? Maravilha. Viu, Dani? Se você quiser deixar aí, né, para o pessoal as suas redes, para eles te procurarem, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, tudo, fica à vontade. Bom, então agradeço mais uma vez. Dani Lino P. Essa é a minha, vocês vão me achar lá no Instagram, me sigam. E faço um convite aqui para quem é da região, que quiser tentar, venha cantar num coral conosco. Muito bom. Hoje quem vai encerrar é o Gustavo, porque sempre essa tarefa difícil de encerrar fica para mim, né? Dani, primeiro eu queria agradecer a sua generosidade de vir aqui, ceder o seu tempo, né? Muito obrigada. E poder, né, compartilhar um pouquinho de tanto conhecimento que você tem. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Contar um pouquinho, né, para o pessoal conhecer também. Sim, às vezes, né, a gente que mora na cidade, as pessoas da própria, assim, às vezes não conhecem, né, muito a história das pessoas, né? Então fica aqui o nosso agradecimento, né? Hoje a gente teve o prazer de receber a Dani aqui nos estúdios e até a próxima. Valeu.